Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos para mais um encontro do Projeto Esperança, projeto iniciado já há 4 meses. E a cada momento, a cada dia que aqui estamos reunidos, é como se fosse a primeira vez. É um momento em que nos propomos a conversarmos à luz da doutrina espírita sobre temas do momento presente, mas repassando também momentos pretéritos. Que possamos todos nesse instante elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre. Que possam eles, através de seus mensageiros, nos envolver em vibrações de amor e de paz, de forma que levemos a bom termo este encontro. Nos propomos nesta noite a conversar um pouco sobre as nossas dores em virtude do momento atual por qual passamos. E para falar sobre isto, vamos buscar apoio através do Evangelho, nas mensagens que nos falam sobre a ligação existente entre a ciência e a religião. No capítulo 1 do Evangelho, no item 8, onde está este tema, ele começa nos dizendo: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas uma e outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se são a negação uma da outra, uma necessariamente está errada e a outra tem a razão. Porque Deus não pode querer destruir sua própria lei. A incompatibilidade que se pensou existir entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito exclusivismo de ambas as partes. Daí, um conflito do qual nasceram a incredulidade e a intolerância. Esse fato de choque entre essas duas vertentes inerentes à vida humana não são fatos novos. Vivenciam desde as épocas mais remotas. Como se uma ou outra fosse diferente ou melhor que a outra, quando na verdade entendemos hoje que elas se completam. Do mesmo jeito que precisamos dos conhecimentos da ciência para tratar de nossos assuntos materiais, carecemos do entendimento da religião para tratar de nossos aspectos morais. Então, essa dicotomia entre estes dois braços de nossa existência, podemos assim dizer, tem nos deixado muitas mágoas, muitas feridas ao longo do nosso caminhar.
Buscando entender melhor esta relação, vamos ver definição de uma de outra. Dentre as muitas existentes, nós nos propusemos, adotamos as seguintes. Falando de ciência, corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formuladas metódica e racionalmente. Mas nem sempre nós vemos a ciência dentro desta formulação, pois lá nos primórdios de nosso caminhar, as coisas mais simples nos nossos dias atuais eram fatos científicos para nós, embora não víssemos desta forma. Então, a simples ação do contato de duas pedras para fazer fogo, para nós era um fato grandioso e que nos trazia naquele instante uma condição de vida melhor, uma vez que aquele simples fato nos propiciava o calor no tempo mais frio para aquecer nossos corpos, a fim de que não morrêssemos pelo frio. Na sequência, nos propiciou cozinhar ou assar os nossos alimentos, evitando alguns germes que poderiam causar maus à nossa saúde. Era algo bastante rudimentar, mas que naquela hora teve uma grande significância para nós. Por outro lado, à luz da religião, nós buscamos entender também esta outra vertente. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Nós usamos a religião sempre, mesmo em épocas remotas também, como algo sobrenatural, fora de nossa realidade material, mas para atender às nossas demandas, os nossos interesses. E ao longo da história, nós vemos e percebemos este processo. E aí eu volto lá no Evangelho e vou na introdução e encontramos a seguinte mensagem, me permitam. Todos admiram a moral evangélica. Todos proclamam-lhe a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem por confiança no que ouviram dizer, ou pela fé em certas máximas tornadas proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem deduzir-lhe as consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, ininteligível para a maior parte dos leitores. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por descargo de consciência e por dever, como leem as preces
sem as compreender, ou seja, sem proveito. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outros relatos, passam despercebidos. Torna-se então impossível apanhar-lhes o conjunto e fazê-los objeto de uma leitura e de uma meditação individuais. Ao longo do tempo, à medida que fomos percebendo as forças da natureza agindo em nossas vidas, percebemos que existia algo diferente, algo maior a nos direcionar em nossa jornada. Mas não conseguíamos ainda identificar o que fosse. Posteriormente, nesta caminhada, de acordo com o momento da história, vamos dando denominações a esta força superior, até chegarmos ao que chamamos de Deus, passando inclusive pelos deuses, que nada mais foram em nossa jornada do que os espíritos de pessoas, de homens assim como nós, aos quais adoramos por muito tempo. Mesmo nos dias atuais, muitos de nós ainda caminham de forma equivocada nesta relação. Com o avançar do entendimento, nos tornamos necessitados de uma compreensão maior. Deus nos envia um missionário chamado Jesus, que nos traz luz sobre essa relação do material com o espiritual. Porém, mais uma vez, nós subvertemos os fatos. Lá no passado, as tribos, as comunidades, os seus líderes, ao mesmo tempo que usavam a noção que tinham sobre esta força superior, usavam para controlar suas famílias, suas comunidades, e assim sucessivamente. Após o advento de Cristo, os povos que dominavam parte do mundo naquela época, os romanos, à medida que perceberam o crescimento da religião cristã, não tendo conseguido calar a mensagem do Cristo, resolveram adotá-la como religião principal do império. E à medida que assim fizeram, a colocaram numa língua de forma tal que poucos pudessem ter acesso pleno a estas leituras, a esse conhecimento, a esse entendimento. E isso se estendeu até dias recentes, próximos passados. Só que neste processo, em determinado momento, alguns que estavam inseridos nesse contexto, não mais aceitando isto, se separaram e foram criando religiões diversas com base no mesmo evangelho, mas trazendo de forma possível de serem entendidos por outros. E nesse processo, mais uma vez, nos perdemos. Pois aqueles que se achavam detentores, criadores
da religião, no caso católica, não estamos criticando, estamos falando de história, se acharam no direito de, em nome de Deus, em nome de Jesus, perseguir aqueles que se afastaram. E por conta disso, vivenciamos muitos conflitos. Aqueles que se afastaram, independente dos nomes que escolhessem para as suas religiões, eram tratados como protestantes, pessoas que protestavam contra a religião, quando na verdade eles não protestavam contra a religião. Eles buscavam trazer um entendimento daquela religião ao alcance de todos. Mas ainda assim foram perseguidos. Mas nos mostra a história, e a maioria de nós, ou todos nós conhecemos de alguma forma, foi se repetindo. Porque a partir daí, a cada novo movimento com um propósito religioso diferente daquilo que estava estabelecido, era perseguido para que não florescesse. Assim aconteceu também com o Espiritismo. Muitas pessoas ainda questionam nos dias atuais sobre protestante e evangélico, o que vem a ser uma coisa e outra. São uma única coisa. Protestantes foram chamados aqueles que abdicaram das bases da religião primeira, em termos de organização, mas estudavam o mesmo Evangelho. Nos dias atuais, esse termo protestante está sendo menos usado e todos são chamados de evangélicos. Porque o que caracteriza o evangélico é o estudo do Evangelho do Cristo. Então isso tem marcado os nossos dias presentes. E todos nós precisamos deste Evangelho da mesma forma como precisamos daquelas pedras que trouxeram a primeira faísca de fogo ao nosso entendimento, à nossa percepção. Mas como vimos na mensagem lida na introdução do Evangelho, ela nos lembra não só da nossa dificuldade do entendimento do que está escrito no Evangelho, pela forma como foi escrita, porque além de ter sido em uma língua que não era comum a todos naquela época, o seu texto foi formatado de uma forma onde as verdadeiras lições ficavam dispersas em meio a outros textos. E muitos de nós até hoje lemos e não entendemos. Mas as diversas escolas religiosas vai trazendo, dentro das suas percepções, dos seus pontos de vista, esclarecimento aos seus adeptos sobre estes termos, estas leis, assim como fazemos nós também, a partir de Kardec, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse processo, todos vamos aprendendo. Alguém certo ou errado? Todos, na medida que buscam entendimento e esclarecimento, estão certos. Não tem religião melhor ou maior do que a outra, independente da quantidade de adeptos. Tem o sentido que cada um de nós damos àquilo que estamos buscando aprender. Aonde em nenhum momento
Devemos nos julgar melhores ou maiores do que aquele outro que conosco caminha, embora ele ainda tenha menos conhecimento ou tenha uma forma de conhecimento diferente da nossa. Todas as formas de conhecimento são necessárias àquele que está buscando o aprendizado. Alguns de nós aprendemos mais rapidamente, outros mais lentamente, independente da escola que nos adequemos, mas todos estamos numa mesma busca da compreensão de Deus e das leis que nos regem. Recentemente eu conversava com alguém e a pessoa me falava da sua dificuldade de participar de alguns encontros, de algumas palestras diárias, falando de evangelho. Mas essa pessoa faz parte momentaneamente de um conjunto aonde rotineiramente se lê o evangelho na primeira refeição do dia, no café da manhã, no almoço e no jantar, nos momentos que antecedem essas refeições. E aí eu brinquei com a pessoa no ato. Eu disse, realmente deve ser bastante chato esse negócio, bastante enjoado. Mas eu conheço a pessoa responsável por isso. Vou conversar com ela. Pedir que ela suspenda esses momentos tão incomodativos. Mas é óbvio que à medida que ela suprimir estes momentos, vai suprimir também a refeição. E a pessoa disse, aí não pode. Mas é verdade. Porque veja, uma é a alimentação material, a outra a alimentação espiritual. E cada um de nós precisamos das duas. Elas nos completam. Então, se suprime uma, que não é do nosso agrado, suprime a outra. Mas nós temos feito isso. E foi por isso que eu trouxe aquele texto da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muito tempo. Não é só da época de Kardec. Bem antes. Os nossos interesses pela materialidade são constantes. Mas o nosso tratar com a espiritualidade é de acordo com as nossas conveniências. E como já disse anteriormente, tem sido frequente em nossas existências esse comportamento. Deus, na sua sabedoria, nos dá as fórmulas, mas tem a paciência para que por nossas escolhas nós vamos nos adequando a elas. Vocês imaginem quando Davi, aquele pastor, bem antes de Jesus, nos trouxe aqueles salmos bonitos, com mensagens belas. E um deles tem sido muito presente em nossas vidas, que é o Salmo 23. E ele começa nos falando de uma forma belíssima, onde Davi nos dizia naquele instante, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja o nível de fé, de confiança que Davi traz nesta frase. Não precisamos, nesse momento, rever todo o conjunto do Salmo. Mas pensemos nessa mensagem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu, na minha ignorância, leio esta frase e penso só nas benesses que posso receber, aquilo que é do meu agrado, da minha satisfação. Entretanto, por trás desta frase, tem todo um conjunto de necessidades minhas enquanto encarnado.
pois Deus, a partir das leis que nos regem, nos dá todas as benesses, é fato, que somos merecedores nesse momento diante das nossas atitudes. Mas quando fugimos ao princípio desta lei que rege nossas vidas, nos vêm as dores, as consequências dos nossos atos passados ou presentes. E nessa hora, muitos de nós reclamamos de Deus, nos afastamos do caminho que nos conduz a Ele. Ainda nessa mensagem de Davi, nós pedimos refrigério para a nossa alma, pedimos que Ele nos guie pelas veredas da justiça, por amor a Deus. Mas quantas vezes nós ferimos e magoamos aqueles que conosco caminham em nossa jornada? E nós temos dito aqui em outros momentos que Deus age em nossas vidas através de nós. E nós vamos ver isso lá na mensagem de Jesus, quando na mensagem do Pai Nosso, Ele nos diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele engrandece, exalta a imagem de Deus. Venha a nós o vosso reino de amor. E aí ele diz: seja feita a vossa vontade. Veja que compreensão de Deus, bem parecida com aquilo que nos disse Davi lá atrás. Seja feita a vossa vontade. Que minha vida seja tratada dentro dos princípios de sua lei. E diz mais ainda Jesus: assim na terra como no céu. Ou seja, tanto faz eu estar na carne, estar encarnado, ou estar fora dela, enquanto espírito não é erraticidade, preciso sempre seguir esses princípios de lei. E quando nós fazemos isso? A todo o tempo. Quando fazemos isso a todo o tempo? E aí, voltando a Davi, ele nos diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. O vale da morte representa todas as nossas dores e dificuldades do caminhar. E Davi sabia que nessa dificuldade, que o cajado de Deus, que é a vara de Deus, iria tirando as dificuldades do caminho. E é fato. E Jesus ratificou, confirmou isso nas suas palavras e no seu caminhar entre nós. Mas cada uma dessas dificuldades vão sendo tiradas pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, para com cada um daqueles que conosco caminham. São frutos, resultado de nossas escolhas. Mas Jesus nos provoca um pouco mais nesse sentido quando nos diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que nós estamos prontos para pedir perdão àqueles a quem ofendemos? Será que nós já somos suficientemente humildes para perdoar ao outro? O perdão é sempre uma via de mão dupla. Quando eu erro, cabe a mim pedir perdão. Eu entendo que se o outro erra,
Cabe a ele pedir perdão. Mas aí Jesus nos fala de uma outra coisa. Além da lei geral que ele nos disse, amarmos uns aos outros, ele nos diz, amai vossos inimigos. E vai além. Naquele diálogo com Pedro, ele nos diz para perdoarmos tantas vezes quantas sejam necessárias, ainda que seja a mesma ofensa. Mas para que nós não tivéssemos dúvida, nos falou de indulgência para com o próximo. Então temos que trabalhar essa humildade em nós, no trato com o outro. Mas se eu peço perdão ao outro e ele não me perdoa, eu desisto dele? Não. Vou buscar tantas oportunidades e momentos de pedir-lhe perdão, tendo atos de tolerância, de paciência, de resignação, de compreensão para com ele, quantas vezes sejam necessárias. E Davi fechou a mensagem dele dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É verdade. Aqueles que conseguirem vencer em si as suas demandas, calar seus vícios, trabalhando suas virtudes, alcançarão essa paz tão almejada. Mas é uma construção nossa de cada dia. Não podemos fugir a isso. Jesus fecha sua mensagem dizendo, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quantas vezes Deus, através de seus mensageiros, a grande maioria encarnados, trata conosco, nos mostrando outros caminhos, outros rumos. Ô Félix, não vá por esse caminho não. Não trate dessa forma não. E nós insistimos em fazer do nosso jeito. Então é um aprendizado longo que ainda temos pela frente. Mas enquanto vamos vivendo esse aprendizado em termos de religião, aquela ciência das duas pedrinhas gerando a faísca, estava caminhando também, se reinventando, aprendendo. Nos primeiros séculos, de forma muito incipiente, muito lenta. Entretanto, no último século, mais precisamente, ela avançou muito rapidamente. E a cada dia tem avançado com mais constância, com mais frequência. Se nós olharmos em épocas passadas, e não vamos muito longe, vamos parar no período que Jesus caminhou conosco, quando nós tínhamos a lepra de forma forte entre nós, que matavam pessoas que tão logo se identificava a doença em seus corpos, eram separadas das comunidades, dos conjuntos, ficavam isoladas, sem nenhuma forma de tratamento. Eram uns doentes que cuidavam dos outros doentes. E ficava difícil de dar certo. Ou seja, a maioria daquelas pessoas terminavam seus dias materiais naquela circunstância, naquele isolamento. Jesus, caminhando conosco, nos mostrou que era possível cuidar daquelas pessoas de forma diferente. E criou seguidores naquela linha. E aí, as forças da religião, mostrando as possibilidades da ciência, que se unissem, trabalhassem juntas, poderia dar certo.
Nós demoramos para entender. Mas começou a haver uma aproximação maior. Começou a se perceber possibilidades outras. Nos momentos atuais, nos dias atuais, esse processo tem andado de forma mais acelerada. A religião vem quebrando seus paradigmas e as diversas escolas vêm olhando para as outras com mais respeito, com mais consideração, aonde, salvo algumas exceções, não precisamos mais ficarmos atacando uns aos outros pelas escolhas religiosas que fazem. A ciência, em passos largos, nos mais diversos campos, vem descobrindo alternativas para trazer soluções para as nossas demandas, quer no campo da saúde, mas no dia a dia mesmo, nas nossas atividades, quer através de cada dia meios de transporte mais adequados, quer através de equipamentos diversos para uso individual ou coletivo. Eu lendo os livros de André Luiz, escritos pelo nosso irmão Chico, iniciando lá pela primeira metade do século passado, e ele nos falava de muitas coisas que nós já vemos nos dias atuais, e outras, por certo, haverão de estar acontecendo também em nossas vidas. Quando nós não tínhamos ainda nem televisão, André Luiz já nos falava de plasma. Quando os nossos meios de transporte eram rudimentar, ele nos falava de meios de transportes mais rápidos, mais adequados à locomoção. Não estamos ainda nesse estágio, mas já avançamos bastante de lá para cá. Então, nesse caminhar, avançamos, é fato. Melhoramos. Mas se melhoramos dentro do ponto de vista de entendimento religioso, dentro do ponto de vista de ciência, a nossa individualidade ainda carece muito de crescimento, de aprendizado. É bonito vermos as igrejas, os templos, os ambientes religiosos cheios de pessoas. Mas quantos estão ali verdadeiramente vivenciando aquele momento como forma de aprendizado e transformação interior? Como nos disse o texto que foi lido no início da nossa conversa, muitos vão por ir, é o termo, vão por ir, sem o comprometimento, sem a vontade do aprender, e isso em qualquer dos segmentos. Não tem nenhum segmento que seja diferente do outro, não. Quer na igreja católica, porque meu pai fazia, minha mãe fazia, quer na evangélica, porque meu pai e minha mãe são evangélicos, de denominação de linha protestante, quer na doutrina espírita, porque lá se fala com espírito, se faz cura, mas não entendemos, não percebemos que por trás de tudo isso há um chamamento à compreensão, ao entendimento disso que nós chamamos de fenômenos.
nos milagres. Milagres são leis que regem nossas vidas. Dentro da ciência, tem uma forma de pensar muito significativa, para a qual o impossível não existe. O impossível é aquilo que não foi alcançado. Que os que caminham nessa direção estão constantemente na busca de novas alternativas para os problemas que lhes são apresentados. Algumas décadas atrás, uns 40 anos atrás, eu, na busca de entendimento, de aprendizado de algumas coisas, comecei a ouvir falar de holística, uma palavra diferente, muito estranha naquele momento para mim. Mas era algo novo? Não. Foi algo que desde os idos do começo do século, lá pelo ano de 1926, já começava a ser falado. Mas naquele momento recente, ela estava ganhando corpo, estava ficando mais presente em nossas vidas. E aí, nesse momento que eu estava me preparando para conversar com vocês hoje, eu fui pesquisar o significado exato dessa holística. Encontrei diversas definições. Uma delas nos diz o seguinte: essas técnicas trabalham sobre a totalidade do ser humano e suas multidimensões, com o intuito de restaurar e manter o equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. Eu escolhi essa porque essa foi a que eu entendi lá na década passada que me referi. Porém, naquele instante não entendi na sua plenitude. Hoje sabemos que ela está presente em várias situações de nossas vidas. Entretanto, isso que para muitos parece ser uma coisa nova, já é uma coisa passada. É aí que eu falo da agilidade da ciência no último século, principalmente nos últimos anos. Porque ainda antes de fechar esse século anterior, começamos a falar de quântico, que também parecia uma coisa nova. E aí eu fui buscar um cidadão alemão, lá no ano de 1920, começou a tratar desse assunto. Mas ficou como que adormecido há algum tempo dentro do universo científico. Mas, por certo, sempre tinha alguém cuidando, tratando, desenvolvendo esta ideia. E chega aos nossos momentos atuais. E aí, eu fui buscar também entender um pouquinho esse processo. E dentre as coisas que eu encontrei, estava escrito: a física quântica é o estudo do mundo subatômico, que consiste de partículas como elétrons, prótons, nêutrons e outros. No nível subatômico, a energia responde à mente e se torna mais resistente. A mente subjetiva pode mudar o mundo físico. A mente tem por efeitos sobre a energia, sobre a matéria. Ora, aquele holístico, ele reúne
corpo, mente e espírito. O quântico, ele consegue, através da mente, ter efeito sobre essa matéria, sobre essa energia. São fontes da ciência aonde Kardec, no diálogo com nossos irmãos espirituais, já ouvia falar. São situações que nosso irmão André Luiz, na sua obra, assim como outros irmãos também, vem tratando conosco dentro da religião. Ou seja, esse encontro entre religião e ciência só vai fazer engrandecer a cada um de nós enquanto indivíduos, tanto o material quanto o espiritual, tanto o encarnado quanto o desencarnado. E aí que a gente fala muito das leis de Deus e mostramos o quanto essas leis nos beneficiam na medida que confiamos nela. E fomos buscar isso lá em Davi, muito antes de Jesus. E foi reafirmado novamente por Jesus esse processo. E a partir destas ideias desenvolvidas, nós conseguimos perceber o mundo em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza, mas também nas suas dores. Pois não seria justo esse Deus que nos ama se nos deixássemos libertos em nossas dores, sem o amparo, sem a assistência que precisamos. E esse amparo, mais uma vez, faz presente através dos dois braços, religião e ciência. Eu citei há pouco a questão da lepra lá com Jesus. Mas caminhemos ao longo do tempo e observemos quantas pandemias nós tivemos. Os processos de tratamento, como foram complexos, como foram demorados. Em cada um desses momentos, nós, enquanto humanidade, enquanto seres coletivos, em meio às dores, aprendemos coisas novas, formas novas de vida. Fomos nos modificando. Até mesmo nos processos de guerras mundiais, nós crescemos. Muitas vidas materiais sucumbiram, é verdade. Mas a busca por artifícios que levasse um ou outro lado a superar o adversário deixou ensinamentos para os períodos pós-guerra. Assim também foram nos períodos pandêmicos. E hoje nós vivenciamos mais um momento aonde somos chamados a aprender através da dor. Momentos estes em que muitos de nós reclamamos a ausência de Deus em nossas vidas. Engano. Eu uso sempre, com muita frequência, a imagem daquela mensagem que muitos conhecem, hoje circula abertamente na internet, pegadas na areia. Em momentos como este que estamos vivenciando atualmente, é o momento que Deus mais está próximo de nós. Mas veja como cada um de nós nos comportamos. Eu observo esse momento de pandemia
e vejo um ano atrás, não sabíamos o que era, como não sabemos plenamente até hoje. Não tínhamos nenhum medicamento, nenhuma vacina que nos curasse ou que evitasse que tivéssemos uma forma mais grave. Não tínhamos noções de comportamento. E naquele instante a tendência, a expectativa é que as pessoas mais maduras, de mais idades, fossem suas maiores vítimas, como foram naquele momento inicial. Entretanto, se nós observarmos os números que nós temos hoje, é surpreendente como esse quadro se inverteu. Por que se inverteu? Porque muitos de nós, mesmo diante de tanta dor e sofrimento, não respeitamos as leis mais uma vez. E nesse espaço aqui eu tenho tratado disto algumas vezes. E hoje os hospitais estão muito mais lotados de jovens do que de idosos. Ou seja, aquela camada que menos está respeitando essas leis. Que não são somente as leis de Deus, as leis dos homens também. Então as normas sanitárias são necessárias de serem cumpridas. Porém, nós repetimos erros do passado. Fazemos isto antes, estamos fazendo hoje. A ciência correu, agiu rápido. Foi a pandemia que se encontrou soluções, e não uma só, de forma mais rápida. Quem desenvolveu cada uma das vacinas que nós temos hoje não foi um homem, um cientista, mas uma equipe coletiva de países diferentes, agindo em consonância, um somando com a informação do outro, para atingir o objetivo. Então, se nós observarmos o mundo hoje, em muitos aspectos, está havendo essa união de ideia. E parte significativa da ciência nos dias atuais já tem essa identificação com a religião. E a religião hoje também, grande parte, já aceita. A ciência entende seus princípios. Mas como em todas as épocas da humanidade, alguns ainda resistem a esse entendimento, a essa aproximação. Mas, por certo, haverá de chegar o momento que todos caminharemos juntos, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Nada impede que eu seja cientista e que creia em Deus e nas suas leis. Nada impede que eu creia em Deus e em suas leis, mas siga também orientações da ciência. Nós trabalhamos em uma casa espírita, onde os nossos irmãos espirituais, com frequência, quando recebem aqueles doentes que estão sob tratamento material, ou alguns que carecem de tratamento material, eles cuidam dos espirituais, têm nos ensinado isto, cuida do espírito, do perispírito, mas orienta a pessoa que precisa do tratamento a buscar um médico material, buscar a ciência. Aqueles que já estão em tratamento e muitas vezes acham que por terem estado sendo tratados espiritualmente que não precisam mais do material. E eles ensinam não, é necessário, mantenha o seu tratamento. O seu médico, percebendo sua melhora, se assim for, irá ele tirar o seu medicamento. Nós não fazemos isto. Então
Então é esse respeito que deve prevalecer entre as partes. Mas para que este respeito haja, é necessário que cada um de nós vejamos e pensemos deste jeito. Em todas as etapas de nossa existência, do nosso caminhar, de nossa vida, se faz necessário este respeito ao outro. Porque este projeto que nós desenvolvemos, chamamos de Projeto Esperança. Porque trazendo luz sobre esses pontos de vista de nossas existências, dentro das nossas limitações, é uma luz, por certo, pequena demais, incipiente. Mas se um de nós entender e nos melhorarmos, terá valido a pena. E em cada momento que estou a conversar com vocês, sou eu que mais estou aprendendo um pouquinho sobre esses temas. Como eu disse, em parte de nossa conversa, algumas coisas eu já tinha visto lá atrás, mas hoje precisei rebuscar a informação para estar aqui conversando com vocês, porque ainda tinha e tenho dúvidas. Mas é assim, pouco a pouco, que nós vamos aprendendo. Mas é preciso que queiramos aprender. Jesus, ao caminhar conosco, nos falou sobre essas verdades. E outros irmãos que o seguiram falaram: conhecereis a verdade vos libertará. A libertação está na busca do entendimento pela paz que construímos dentro de nós. A esperança está em perceber que não estamos sós, que homens encarnados e desencarnados, à medida que vão entendendo esse processo, vão se cuidando mais uns dos outros. É o que precisamos fazer a cada dia. A minha confiança, a minha fé, a minha esperança deve alimentar a confiança, a fé e a esperança daqueles que comigo caminham. O meu exemplo deve motivar outros a buscarem caminhar nessa conexão maior. Agradeço a cada um de meus irmãos pela oportunidade de estarem me ouvindo nesse instante. Que a luz do Divino Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, nos ilumine e guie sempre. Que tenhamos nós outras oportunidades de encontro, falando de fé, de confiança, de amor em Deus, através da fé e confiança que tenhamos em cada um daqueles que conosco caminham. Muita paz, meu irmão, muita luz no caminhar de cada um de nós. Que assim seja.